Sejam muito bem-vindos a mais um EcoCast. Aqui a gente fala de sustentabilidade com profundidade e leveza. O nosso episódio de hoje tem como tema: de onde viemos e para onde vamos? A sustentabilidade no Unibrasil. Eu sou o professor Renan. E eu sou a professora Beatriz. E hoje a gente recebe uma convidada muito especial, a professora Márcia, que é a nossa pró-reitora acadêmica, que está aqui há um tempo na instituição, ajudando a construir e concretizar a sustentabilidade. Hoje a gente vai conversar sobre um pouco da nossa história e sobre o que a gente espera do futuro com o nosso projeto Eco. Professora, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de começar perguntando um pouquinho sobre a sustentabilidade que já é presente na nossa instituição há algum tempo. Então, ela já tem uma história, né, aqui no Unibrasil. Como que a senhora vê essa história? Como que ela tem acontecido aqui dentro? Primeiramente, olá, Beatriz. É um prazer fazer parte do EcoCast. Olá, Renan, como vai? E também olá especial a todos os nossos telespectadores que nos acompanham aqui no EcoCast. Eu digo, uma iniciativa muito bonita e que tem se tornado a menina dos olhos do nosso projeto Eco. Bom, você me pergunta como que iniciamos, ou como que passamos a falar mais sobre a ecologia ou sobre a sustentabilidade. Muitos desses temas se confundem. Uns dizem, a sustentabilidade está batida. Eu disse, não está. Eu sempre digo, não Sim. está enquanto ela não é uma realidade. E a sustentabilidade não é um fim, não é um caminho, não é um lugar em que se chega, é um caminho, é uma trajetória. E pensando nisso, nesse caminho, nessa trajetória, já em 2018, o Unibrasil ele teve uma iniciativa muito interessante. Em seus projetos integradores, em suas matrizes curriculares, ele opta por anexar ou por incluir as ODS, os Objetivos de Sustentabilidade do Milênio, e também um olhar mais próximo à Agenda 2030. Então, a sustentabilidade no Brasil ela não inicia em 2018, ela já fazia parte de suas matrizes, de suas ações, de seus projetos, mas de uma forma mais focada e mais direcionada, eu diria que em 2018 é o nosso marco, quando nós inserimos em cada projeto integrador os objetivos do milênio. Então, neste momento, todas as matrizes curriculares da instituição que adotam os projetos integradores, elas trazem dentro desses projetos um alcançar de um objetivo. Então, o projeto deveria, naquele momento, ele visava contemplar um ou mais dos objetivos do milênio dentro da sua proposta. Isso fez com que houvesse um aprofundamento, principalmente do ponto de vista de transversalidade, então não só nos projetos integradores, mas em outros projetos institucionais, em outras disciplinas, passou-se a tratar com mais foco e direcionamento a questão da sustentabilidade. Legal, prof. E assim, dando continuidade a esses projetos integradores, como que surgiu essa iniciativa dos projetos integradores que comentam, que falam e estão inseridos, as ODS inseridas dentro deles? E também eu queria que você falasse, que muitos dos nossos ouvintes aqui não sabem, mas nós fazemos parte da plataforma Prime da ONU. Sim. Como que surgiu essa iniciativa do Unibrasil para atender essas ODS dentro dos projetos e também do Prime? Eu acho que surgiu como um pensar coletivo. A questão ambiental, ela sempre foi, nos últimos anos ela se tornou urgente e necessária. Mas se nós falássemos em questões ambientais na década de 60, 50 do século passado, as pessoas estranhariam. Alguns Sim. visionários já tinham essa percepção das consequências que a nossa forma de vida traria ao nosso planeta. Mas naquela época não se falava tanto disso. Na época em que eu me formei, eu sou formada ao final do século passado, em 98, 99 eu me formei. Naquela época se falava menos, já se falava mais menos. Mas quando nós chegamos a 2018, na segunda década do século XXI, essa questão bate à porta de todos. Bate à porta quando nós vemos desastres ambientais, quando nós ouvimos cada vez mais se falar em necessidade de sequestro de carbono, necessidade de redução do aquecimento global, uma necessidade desse desaceleramento desse aquecimento. Então, naquele momento, nós, enquanto instituição de ensino, acredito que nós entendemos que era necessário estar não só em ações de extensão que já fazia parte, não só de uma forma, às vezes até subjetiva, mas objetivamente
a questão ambiental sendo tratada em todos os momentos, em todos os períodos em que os estudantes estivessem desenvolvendo suas disciplinas. Então, essa foi o porquê de tratar a questão ambiental, urgente e necessária. Por que dentro dos integradores? O nome mesmo diz, integra. Sim. Nós tínhamos a possibilidade de integrar os 17 Objetivos do Milênio, os ODS, que eu acredito que esses objetivos, as metas que estão por trás de cada um deles, elas contemplam toda a necessidade que nós temos de trabalho visando uma sobrevivência ou um viver de forma sustentável, de forma adequada. Então, já havia todo esse trabalho com as ODS, e isso não é algo que um ou outro pensou, é algo pensado de forma mundial. Especialistas nas questões climáticas, especialistas em sobrevivência, estudiosos pensaram, e é um pensar coletivo mundial. Então, nós já tínhamos isso pronto. Então, trazer para dentro das matrizes foi o que nós entendemos que seria a nossa contribuição, e trazer a consciência do estudante da necessidade dele atuando como protagonista, como um cidadão responsável pelo seu viver e pelo seu andar no planeta de forma consciente. Por que o Prime? O Prime, então, surgiu a possibilidade, nós fomos convidados a participar da plataforma Prime, que congrega, que une, uma iniciativa da ONU que une várias instituições do mundo todo. Fomos convidados a participar e achamos interessante, porque é uma oportunidade muito grande, muito boa, para nós mostrarmos o que fazemos e também para nós aprendermos com os outros. Então, ali nós conseguimos, as instituições de ensino que se voltam mais para a questão ambiental, que se voltam mais para a questão da sustentabilidade, elas conseguem trocar ideias, dividir iniciativas, e acho que com isso nós conseguimos um pensar não único e um trabalhar não único, mas sim um pensar e um trabalhar global. Sim, isso é muito bacana, porque se até em reuniões a gente sabe que quando nós conversamos, surgem mais ideias, conversamos sobre perspectivas do outro, imagina a nível institucional, exatamente, de instituições de e educação, global. Exato, são conhecimentos espalhados por aí. Então, o Prime, eu acho que é realmente uma oportunidade super bacana, né, professora? E eu acredito que muitos não sabem, né? Muitos dos nossos estudantes não sabem. Então, todos os anos nós fazemos os nossos relatórios, e postamos na plataforma Prime, temos acesso a iniciativas e ao que foi postado por outras instituições, temos a oportunidade de pensar e repensar o nosso trabalhar diário dentro das perspectivas da sustentabilidade. E acredito que hoje o Prime talvez seja algo ainda mais presente em nossas vidas, porque a gente tem o nosso projeto guarda-chuva, vamos dizer assim, que é o ECO agora dentro do Unibrasil. E eu queria entender, a partir da sua perspectiva, enquanto nossa pró-reitora acadêmica, o que a senhora entende que o ECO significa para a nossa instituição? Eu acho que ele significa um amadurecimento. Amadurecimento, porque nós, como eu disse, não iniciamos as nossas atividades ou pensar sobre a questão ambiental em 2018. Já pensávamos, já tínhamos atividades antes, mas eu acho que foi um grande marco nesse nosso caminhar com a criação dos nossos projetos integradores com as ODS inseridos. Lembrando que em 2022, quando nós reformulamos nossas matrizes curriculares e passamos a ter a extensão curricularizada, uma determinação do Ministério da Educação, que 10% de todo o currículo ou de toda a grade de formação dos nossos estudantes ele estivesse voltado à extensão, nós migramos o que era projeto integrador, nós passamos, então, a trabalhar os nossos PROECs, e então o PROECs voltado aos objetivos do milênio. Então, nós trouxemos para dentro do PROECs também as ODS e a preocupação com a sustentabilidade. Mas voltando aqui ao nosso ECO, nosso guarda-chuva, eu digo que é um amadurecimento porque nós tínhamos ações isoladas, algumas ações conjuntas, alguns projetos conjuntos, outras ações isoladas, e nós percebemos que havia uma necessidade de termos um núcleo que centralizasse, direcionasse todas essas ações. Então, eu digo que é uma síntese e também um direcionamento, é um amadurecimento que ele traz para o mesmo guarda-chuva, para o mesmo grande programa, um programa de sustentabilidade, todos os projetos que estão dentro da instituição, e faz com que haja um diálogo maior entre os vários cursos, entre as várias ações, os vários projetos voltados à questão da sustentabilidade. Então, o ECO traz isso, traz
uma visão de amadurecimento desse projeto e também de uma oportunidade de um direcionamento maior. Perfeito, professora. E assim, caso, né, acredito que algumas pessoas que estejam nos ouvindo não entendem o que é o eco, né? Então, o eco, ele foi pensado, né, pelo comitê, pelo conselho, que ele retrata ecologia, consciência e ODSs. E Certo. a professora, como uma idealizadora há algum tempo atrás desse projeto eco, como que você, professora, vê a integração entre ecologia, consciência e os ODSs, que é muito presente aqui na nossa instituição? Eu diria que essa integração ela acontece meio que de forma natural. Porque se nós pensarmos em ecologia, nós pensamos em nossa casa. Eu volto ao conceito de ecologia, oikos, né? Oikos, casa, logos, o estudo da nossa casa, o estudo de onde vivemos. Sim. Então, é importante entendermos onde vivemos e entendermos também que as nossas ações, todas elas, impactam sobre o ambiente em que vivemos. Então, a responsabilidade, eu sempre digo, não é do outro, a responsabilidade é minha, sobre o que eu faço dentro da minha casa. E é nossa, enquanto população, do que fazemos quanto à nossa grande casa, que é a Terra. Né? Então, o eco vem daí, da ecologia e do cuidado, do olhar próximo e do cuidado e entendimento. Né? E aí vemos a consciência é esse entendimento. É o entendimento e o pensar crítico, que as ações, as responsabilidades não são só do outro, elas são nossas também. Que as nossas ações, elas impactam por onde quer que nós andemos. E também é uma visão de consciência a necessidade do trabalhar conjunto. Um trabalhar conjunto entre as pessoas, entre a sociedade civil organizada, entre o poder público. Então, há a necessidade de um trabalhar conjunto. Então, eu diria que a consciência entra aqui, no nosso eco, né? Então, a ecologia, a consciência e o ODS, porque, como eu disse, o ODS ele já fazendo parte da Agenda 2030 e esses 17 objetivos, eles foram trabalhados e muito pensados. Todas as metas que estão por trás de cada um desses objetivos, elas foram discutidas não de forma pontual, mas de forma global. Então, não teríamos como, né, já adotando as ODS desde 2018, especificamente dentro do nosso currículo, não teríamos como não trazer a ODS para dentro do nosso grande projeto. E o eco, eu fico feliz, né, com o nome que nós chegamos ao final, trazendo a ecologia, a consciência tão necessária em todos os momentos, e principalmente nesse, quando nós somos impactados todos os dias com notícias de intempéries, que são consequências de mudanças climáticas, de alguns lugares em que chove mais do que o costume, né? Chove mais do que as estatísticas faz mais frio, traziam, como é a nossa faz realidade mais frio, agora. Se bem que Curitiba é fria, né? Voltou às vezes nós esquecemos um pouco o que é o normal de cada um dos lugares em que vivemos. O que é o clima normal daquele local? Me preocupa quando não faz frio no inverno de Curitiba. Porque Curitiba é uma cidade que tem clima temperado, e que sim, faz frio no outono e no inverno. Se não fizer frio no outono e no inverno, nós temos uma consequência climática grande, quanto à produção vegetal, principalmente, quanto ao desenvolvimento de populações de animais, inclusive quanto ao controle de pragas. Se eu não tenho frio suficiente, eu tenho mais insetos numa época em que eles não deveriam estar presentes. Então, voltando à nossa questão do eco, da consciência e do ensino também. Isso que eu falo, que eu acabei de colocar aqui, é algo simples para alguém que estuda ecologia, mas ele não é simples para alguém que está em casa no seu dia a dia, que não lembra lá dos idos, né, do ensino médio, em que se trabalhava a ecologia. Então, aquilo era muito pontual. Mas se nós pensarmos que se o clima está mudando, ele está mudando em relação ao ano passado ou ele está mudando em relação a 50 anos atrás? Se ele está mudando em relação ao ano passado, a relação é pequena. Mas quando nós vemos dados estatísticos, dados históricos, em que aquilo não era normal de acontecer naquele local, aí sim é uma grande preocupação.
o que nós tivemos de intempéries no Rio Grande do Sul no ano passado, e agora já se anunciam de novo, infelizmente, algumas. O que nós temos alguns momentos que na Amazônia, em alguns lugares, faz seca e você tem morte de animais e algumas catástrofes que nós temos observado no mundo todo. Então, isso sim nos remete a uma mudança climática. E uma consequência que nós sabemos, né, isso já é provado, que sim, é o impacto do homem na Terra. As nossas ações causam impactos. O nosso trabalho é fazer com que esses impactos possam ser positivos e não negativos. Então, novamente, eu reforço aqui, eu me delonguei um pouco nessa resposta, mas eu fiquei muito feliz quando vocês chegaram à proposta de um projeto um programa chamado ECO, porque ele traz a ecologia, a consciência e a ODS. Sim, e acho que é bem interessante esse ponto que a senhora colocou da consciência de si e do outro. Isso está muito ligado ao que a gente entende por cidadania. Nós, enquanto cidadãos, exercendo um papel na sociedade e exercendo um papel aqui dentro também. Hoje, a gente tem o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, o nosso PDI, e nele fica muito claro essa proposta do Unibrasil enquanto instituição de ensino de formar um aluno cidadão. A gente não quer alguém só técnico naquele curso que faz, né? Mas alguém que tenha a sua consciência de posição no mundo enquanto cidadão. E como que a senhora enxerga esse posicionamento do Unibrasil de trazer essa perspectiva aqui para dentro da nossa instituição? Eu acho que isso faz parte do nosso DNA, né? O DNA Unibrasil. A professora Camille, nossa reitora, ela sempre coloca, ela nos diz, nós temos que ter o nosso DNA tem que estar muito bem estabelecido, eles têm que estar muito bem. A percepção dele tem que ser em todos os ambientes, em todos os momentos institucionais. E formar um aluno crítico faz parte da nossa missão, né? Faz parte da nossa visão de uma sociedade melhor. Você muito bem disse, Beatriz, um aluno crítico é importante, um aluno cidadão é importante, não só o técnico. Eu comento sempre, somos gente, não somos máquina. Somos pessoas, não somos máquina. Então, não é suficiente apenas um conhecimento técnico sobre algo. É importante que o nosso estudante, ao estar dentro da instituição e depois ao sair dela enquanto um profissional de uma determinada área, ele não seja só um excelente técnico naquela área de formação, mas sim ele seja um cidadão consciente, um cidadão responsável, consciente principalmente, como você muito falou, da sua posição no local em que ele vive, no mundo, neste mundo que ele habita. Sim. Então, a questão da formação nossa, trazendo uma visão de um profissional cidadão, ela faz uma aproximação muito grande e é o nosso investimento enquanto instituição de ensino em formar cidadãos, em formar profissionais que sejam críticos, que sejam conscientes, que sejam responsáveis, que sejam colaborativos, que tenham empatia, que entendam que talvez esse não seja um problema dele naquele momento, mas é um problema do outro e como que ele pode atuar na solução deste problema do outro. E que tenham um entendimento também que o problema do outro, como vivemos em coletividade, vivemos em sociedade, também, sim, é um problema dele. Então, o investimento do Unibrasil, quando ele faz um investimento em pessoas, é um investimento pedagógico, é um investimento, muitas vezes, inclusive financeiro, na questão da sustentabilidade e na questão do profissional cidadão, é nessa visão. Nós temos uma responsabilidade com a sociedade em que vivemos, nós enquanto instituição, e o nosso estudante, o nosso futuro profissional também tem uma responsabilidade. E aqui ele aprende, ou ele amplia o seu conhecimento, eles já trazem também isso de suas casas, mas amplia o seu conhecimento e a sua visão de mundo e de responsabilidade. Bacana, professora. E a gente tem que entender também, assim, que o aluno que entra, ele entra um adolescente, né? Sim. E ele sai um adulto profissional. Sim. Certo? Sim. E eu acredito que a gente modifique, sim, uma futura atitude, uma futura iniciativa desse aluno aqui dentro do Unibrasil, com os nossos processos, com os nossos ensinamentos sobre sustentabilidade. Você, professora, como uma gestora de excelência, como que você vê essas iniciativas e atitudes desses alunos, ou internamente no período que ele está aqui dentro, ou os egressos, que você como gestora tem um contato muito maior com eles,
baseado no que ele entende ou o que ele enriqueceu, como você já disse, sobre sustentabilidade aqui dentro do Brasil? Olha, eu vejo isso com uma perspectiva muito otimista, né? Porque nós fazemos um trabalho que é diário dentro da instituição, enquanto a sustentabilidade, mas não só a sustentabilidade que fala do clima, né? É a sustentabilidade de forma geral. Então, nós temos, se nós formos aos conceitos da sustentabilidade, e há uma certa controvérsia quanto a eles, então, uma sustentabilidade, quando ela traz a questão econômica, a questão ambiental e também a questão social, e muitos trazem também a questão cultural dentro deste processo, mas eu vejo com otimismo porque, no dia a dia da instituição, nós procuramos e investimos em que o estudante ele seja exposto a situações em que ele possa ampliar ou adquirir conhecimentos sobre não só o técnico, como falávamos anteriormente, mas como ser um cidadão, como ele participar de forma coletiva da resolução de problemas, como ele participar e ser impactado por diferentes realidades, que não a dele, mas diferentes realidades. Então, quando nós investimos fortemente na extensão, não só na extensão obrigatória, curricularizada, que o Ministério da Educação nos traz, mas no Brasil ele tem uma raiz extensionista muito forte, e dentro dessa extensão um compromisso social, uma atuação em projetos sociais muito forte, visando expor este estudante a realidades que não são a dele, para que ele possa ampliar a percepção, para que ele possa entender que no mundo em que ele vive, no mundo em que ele transita, ocorrem diferentes realidades e que ele pode, sim, a partir do conhecimento adquirido e do olhar humano e empático, atuar positivamente sobre essas realidades. Então, eu vejo como uma visão otimista, bastante otimista, pelo que nós vemos dos nossos egressos, da colocação deles no mundo do trabalho, da atuação deles. Então, nós temos um programa muito interessante na instituição, que é de um chamamento ao egresso para que ele venha, todos os cursos trazem em algum momento do seu curso os egressos para falarem sobre a profissão. Nada melhor do que você trazer alguém que se formou dentro da instituição para falar sobre o mundo do trabalho e sobre uma perspectiva de vivência dele. E também isso nos enriquece enquanto a currículo, porque ele traz necessidades e possibilidades que no momento em que ele se formou não existiam, mas agora sim existem. Então, enriquece também a nossa possibilidade de um currículo formativo muito mais abrangente. Então, novamente, eu vejo com otimismo e também vejo com responsabilidade. Sou otimista quanto ao que nós podemos e quanto ao que nós temos no nossos currículos formativos, mas também entendo a responsabilidade de termos um olhar sempre muito bem direcionado e focado para a formação desse cidadão, consciente do seu papel na sociedade e consciente de suas responsabilidades. Isso é muito interessante porque a gente começa a entender a sustentabilidade como um tema que está muito ligado a um constante repensar. Exatamente. A gente sempre tem que repensar não só o nosso papel, que a gente falou lá atrás, mas a convivência em sociedade, o currículo, o mercado e coisas para a gente se adaptar, né, professora? Sim. Então, isso é um ponto muito bacana para a gente explorar e trazer nas nossas discussões, inclusive, um constante repensar. E para a gente fechar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos docentes, colaboradores, alunos, sobre o papel deles em relação à sustentabilidade aqui no Unibrasil. Bom, o papel de cada um dos nossos colaboradores, de cada um dos nossos estudantes, ele é fundamental. A sustentabilidade não é algo individual, é coletivo. Né? Então, é um pensar coletivo e é uma responsabilidade coletiva. Então, eu diria que a grande mensagem é entenda o seu entorno, olhe para o seu entorno, tenha uma visão além de você mesmo, mas também tenha uma visão para você. O que você faz? Qual a tua ação no dia a dia que pode impactar de forma positiva esta instituição e também o entorno dela, os locais em que você transita a partir dela, mas qual a ação de cada um de nós dentro da instituição? Então, é o não não direcionar o resíduo ou lixo no local inadequado, é colocar o lixo no local adequado. Eu sempre peço que deixem as carteiras e cadeiras organizadas, porque a pessoa que vem depois no trabalho dela, se nós fizermos contas, eu sou matemática, eu sou engenheira agrônoma, e eu
eu sempre estou pensando em contas, quantas cadeiras e carteiras essa pessoa tem que levantar para organizar aquilo que em segundos você pode deixar organizado. Né? Quanto nós podemos economizar em uma visão de planeta, caso você só consuma aquilo que você necessita consumir e que você direcione o resíduo daquilo num local adequado. Né? Ou, então, o teu entendimento do teu colega e do teu professor dentro de um contexto. Né? Volto a repetir, somos gente, não somos máquina. Então, é importante entendermos de pessoas, entendermos de gente e termos empatia. O que o outro sente com a minha ação e que ambiente eu estou convivendo. Então, o meu recadinho aqui a todos os nossos estudantes e também a colaboradores é de um olhar coletivo e de uma responsabilidade individual. Bacana, professora. Professora, a gente só tem a agradecer, né, professora Renan? Acho que talvez alguns não saibam, mas a professora Márcia sempre esteve nesse pensar do eco, nesse pensar do Comitê de Sustentabilidade. Então, é uma honra recebê-la aqui hoje. Precisava acontecer esse encontro no EcoCast, então a gente fica muito feliz com tantas reflexões que saem daqui, que a gente sai realmente pensando muito mais, né? Pensando, refletindo, um pouquinho mais críticos que entramos. E acho que essa é a proposta. Então, muito obrigada pela presença. A gente espera recebê-la em outros momentos. Sobre outros assuntos. Okay. Vamos explorar outras temáticas. Certo. Eu que agradeço, Beatriz e Renan. É um prazer participar deste programa. Eu sei o quanto vocês investem o tempo de vocês e o conhecimento de vocês para que essa proposta do nosso ECO, nosso grande projeto, Programa de Sustentabilidade, e também o EcoCast, ele aconteça. E agradeço também a todos os que estão nos acompanhando, nossos telespectadores. Hoje, com os podcasts, você não sabe se é o telespectador, se é o ouvinte, e aqui nós temos os ouvintes telespectadores, né? Então, englobamos tudo isso. Então, é um agradecimento que eu faço a vocês pela oportunidade, e um convite, deixo aqui, talvez eu tenha esquecido, um convite a toda a nossa comunidade acadêmica que participe das ações do ECO, do nosso programa ECO, e que tragam também ideias, como nós falamos anteriormente. Um pensar coletivo, ele realmente é muito mais rico. Tragam ideias, sugestões, propostas. O caminhar da sustentabilidade, esse caminho, ele não é solitário, ele deve ser compartilhado. Então, participem dos programas, participem das ações e, finalizando, muito obrigado a todos vocês, a vocês dois e a quem está nos assistindo. Então, muito obrigado novamente, professora Márcia. Obrigado, professora Beatriz, na nossa parceria de sempre. Sim. Muito obrigado a vocês, ouvintes e telespectadores. Encerramos por aqui e nos vemos no próximo EcoCast.